Paz do Senhor, professores, glória a Deus. Hoje, nossa lição de número 9, o nosso tema é Jesus, o holocausto perfeito. Nessa lição, meus irmãos, nós vamos ver o porquê que Jesus é o nosso holocausto perfeito. Eu queria até fazer um breve comentário aqui acerca da palavra holocausto, que se popularizou muito. Nós vemos, meus irmãos, que a palavra holocausto sempre está associada a questão aos judeus na em 1940, onde começou a haver a matança dos judeus. Claro, nós sabemos que muito antes disso, em 33, 34, quando Hitler ele assumiu o poder, ele começou já a perseguição dos judeus e muitos judeus foram mortos. Porém, em 1941, 42, começou a matança, ele começou para poder gastar menos e ter uma eficácia maior na eliminação dos judeus, ele, também para ficar mais barato, ele começou a colocar os judeus ter um gás, né? Começaram a colocar os judeus na câmara de gás. Essa história é muito longa, eu não tenho aqui por que ficar falando, mas colocaram os judeus na câmara de gás, os judeus morriam ali, e dali a proposta era que eles tomassem um banho, mas colocavam eles ali, colocavam um veneno de rato ali, num lugar ali, em cima, e ali eles cheiravam aquele gás, estavam numa câmara fechada, cheiravam aquele gás ali e morriam. E aí, como é que ele fazia depois para dar fim aos corpos? E aí começou exatamente, engenheiros começaram a fazer fornos propriamente para eliminar os corpos, o corpo virar em cinzas. E aí, meus irmãos, por isso que se popularizou a palavra holocausto. Então, holocausto é queimar, holocausto é queimar totalmente. E aqui, meus irmãos, no nosso textuário, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. A palavra oblação não é uma palavra muito popularizada, a gente não ouve, não usa muito essa palavra, mas a palavra oblação nada mais nada menos quer dizer oferta voluntária. Por quê? Porque Cristo, ele se entregou voluntariamente. Não foram os romanos que mataram os judeus, não foram os fariseus que mataram os judeus, que entregaram o Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus. Não foram Pilatos que matou. Jesus se entregou. Claro, eles mataram? Sim, mataram. Mas não foram eles que capturaram, porque Jesus ele se entregou voluntariamente. Então, a oferta de Cristo foi... Ele se entregou, o seu corpo. Então, nós vemos, meus irmãos, que é essa associação entre o holocausto de Cristo, entre o holocausto e a questão de Cristo. Cristo não foi queimado, Cristo não foi as suas cinzas, mas ele se deu totalmente, porque isso que acontecia na época de Moisés, isso que acontecia no templo, o animal era entregue totalmente para o seu corpo ser totalmente entregue ao sacrifício. E nós vemos aqui que Jesus ele foi totalmente entregue, o seu corpo foi totalmente entregue ao sacrifício. Tanto é que todo o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Quando Jesus ele começa a ser açoitado pelos romanos, nós vemos que ali ele já começa a perder muito sangue. E depois, na cruz do Calvário, ali já tinha perdido muito sangue. Nós temos essa ideia, e até alguns médicos, tem livros que falam sobre isso, que a questão da veracidade, da questão do sacrifício, que quando o soldado romano coloca a lança sobre a costela, sobre o lado de Jesus, sai água e sangue, ou seja, já era o último resquício de sangue, não havia mais sangue para sair. Isso segundo alguns médicos dizem. Então nós vemos que Jesus se deu totalmente para este sacrifício. Jesus se entregou para este sacrifício para quê? Para que nós pudéssemos ser redimidos. O sangue do animal, ele só cobria o pecado, como diz em Hebreu. O sangue de Jesus tira o pecado do mundo. Quando nós vemos lá que quando João Batista, ele vai batizar, ele vai ali e fala que Jesus não precisa ser batizado, a gente sabe que Jesus não tinha pecado, mas para dar o exemplo, ele fala, esse é o que tira o pecado do mundo. Jesus, ele tira o pecado do mundo. Jesus não apenas cobre o pecado, mas sim tira o pecado do mundo. Na nossa verdade prática, os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. É interessante isso aqui, e é até bom que os professores falem sobre isso, que Jesus morreu por toda a humanidade.
Jesus morreu por toda a humanidade. O sacrifício de Jesus é perfeito. Por quê? Porque abrange toda a humanidade. Jesus tira o pecado do mundo. E nesse sacrifício, Jesus tira o pecado do mundo e alcança todas as pessoas. É claro, aí nós vamos nós não somos a favor acerca da teologia que diz que apenas os eleitos, apenas aqueles que são os eleitos, que Jesus veio apenas por um povo seleto. Não, meus irmãos, nós cremos que Jesus veio por todos aqueles que se arrependerem, por todos aqueles que desejarem. O sacrifício de Jesus é eficaz para que todos possam alcançar a salvação, para que todos possam alcançar o perdão. Por isso que o sacrifício de Jesus, ele é perfeito, ele é eficaz, ele não é limitado. Porque segundo a teologia calvinista diz que é para os eleitos, para alguns, não é para todos. Nós cremos que Jesus, ele morreu por todos. Todos podem vir, todos podem se achegar, todos podem se arrepender e todos podem reconhecer e saber que Jesus é o Cristo. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, em Levítico capítulo 1, do versículo 1 ao 9, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Fala os filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerei as vossas ofertas de gado, de vacas, de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. Eu queria trazer para os irmãos aqui, não vou ler toda a leitura bíblica em classe, para os irmãos saberem que havia requisitos de oferta. Não era qualquer oferta que podia fazer, não era qualquer coisa. E sim, havia requisito de oferta para que pudesse ser a oferta que seria o holocausto, ofertas que não seriam holocausto, ofertas que seriam queimadas, outras não seriam queimadas. Então aqui, meus irmãos, para nós termos uma ideia, devia que requisito. Nesse caso aqui, só gado macho sem mancha. Então perceba que aí depois tem algumas linhas aí, né, algumas histórias que dizem que na época de Jesus, o sacerdote havia por isso que Jesus ficou tão nervoso ali na porta do templo e expulsou os comerciantes, porque ele vendiam o animal e às vezes pintavam as manchas do animal para dizer que era puro. Então aqui nós vemos que o animal não podia não ter nenhuma mancha. É importante os irmãos ressaltar algumas coisas, os professores ressaltar algumas coisas para os seus ouvintes, para os alunos, para eles poderem saber por que Jesus ficou tão nervoso naquele momento no templo. Porque o requisito aqui era holocausto sem mancha. Mas naquele momento também já havia o comércio. Alguns dizem que o animal entrava pela porta da frente e saía pela porta de trás, porque não tinha sacrifício nenhum. E depois voltava e era vendido outra vez. Então nós vemos, meus irmãos, que havia também uma certa ali malandragem, vamos dizer assim, dos sacerdotes. Mas o requisito era um holocausto, uma oferta sem mancha. Porque para Deus, tudo tem que ser perfeito. Deus, ele requer tudo perfeito. O animal tinha que ser perfeito, o animal tinha que ter uma certa idade, não podia ser qualquer animal. E nós vemos que, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, Jesus é o sacrifício perfeito. Amém? Então, aqui na nossa introdução, apesar da glória da simbologia do holocausto, os profetas não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Eles sabiam que, embora a oferenda fosse eficiente como tipo de um sacrifício melhor e definitivo, não era eficaz em si mesma para redimir o pecador. Então, o sacrifício que era feito no Antigo Testamento não era eficaz para perdoar totalmente, para tirar o pecado, para perdoar o homem na sua essência. Era cobertura para que o homem pudesse ter a oportunidade. Claro, havia arrependimento? Havia, mas não era o sacrifício eficaz, porque tinha que ficar sempre fazendo o sacrifício, dia após dia, ano após ano, esse sacrifício tinha que ser feito. Então o sacrifício de Jesus, por que ele é perfeito? Porque ele é feito uma única vez. Jesus, ele morre na cruz do Calvário uma única vez, ele ressuscita uma única vez, o sacrifício dele é perfeito. Foi feito uma única vez e nós não precisamos mais de sacrifícios, não precisamos mais matar animais, porque Jesus se entregou uma única vez. Então, por isso que o seu sacrifício ele é eficaz, ele é, para nós, um sacrifício total. Então, nós temos essa oportunidade de estar vivendo nesse tempo. Perceba uma outra questão aqui, que muitos ainda ficam presos a questões levíticas, a questões litúrgicas
do Levítico. Hoje nós temos algumas simbologias que podemos aplicar, porém o sacrifício perfeito é o sacrifício de Jesus. Amém? Tópico 1, o holocausto, o sacrifício mais antigo. Irmãos, antes mesmo de Moisés sacrificar, nós vemos os patriarcas, aqui na nossa lição até vai falar sobre isso, que eles também já sacrificavam. Aqui na parte 1, a definição de holocausto, o termo holocausto provém do vocábulo hebraico olahi, que entre outras coisas significa ascender ou ir para cima. Há uma simbologia aqui da questão do sacrifício que deveria ir para cima. Alguns dizem que, os estudiosos dizem que quando o holocausto ele era consumido no altar, a fumaça deveria subir reta sem se espalhar. Se se espalhasse, Deus não estava recebendo. Mas se fosse uma fumaça que subisse reta, consequentemente Deus estava recebendo. Isso estudiosos defendem. Na parte 2, os objetivos do holocausto, 2 eram os principais objetivos do holocausto: tornar o homem propício a Deus e aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. Então o sacrifício, ele era para que o homem pudesse se achegar a Deus, para que o homem pudesse ter entendimento de Deus. Porém, antes de o homem ter entendimento de Deus, ele deveria se arrepender dos seus pecados. Então, este sacrifício aqui propiciava para o homem essa oportunidade, mas era um sacrifício que deveria ser feito contínuo. Mas aqui nós vemos que o sacrifício era para atrair o homem, para que o homem pudesse, para que o povo de Israel pudesse ter um conhecimento acerca de Deus. E para ter um reconhecimento acerca de Deus, há alguns requisitos. Há requisitos do quê? De se arrepender. E a forma que Deus usou no Antigo Testamento para que o homem pudesse se achegar a ele foi essa, da questão do sacrifício, a questão do holocausto, a questão das ofertas. Amém? Parte 3, a tipologia do holocausto. Os profetas sabiam que os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios. Irmãos, os profetas já tinham noção, principalmente o profeta Isaías. O profeta Jeremias aqui também vai fazer uma menção sobre isso. Era transitório, porque eles já esperavam o Salvador. Eles já tinham a noção que viria o Salvador. Então, aquele sacrifício naquele momento era um sacrifício transitório. Porém, nós vemos hoje que o judeu, ele espera o Messias, ele está esperando o Messias, ele não crê no Messias que veio há 2000 anos atrás. Então, ele espera um Messias que vai redimi-los de todo o pecado e que vai trazer de novo o reino de Davi. Mas eles esperam isso. Nós já cremos que já houve, nós somos redimidos, porque o reino de Deus é um reino espiritual, um reino de Jesus. Jesus veio instaurar um reino espiritual. Amém? No tópico de número 2, o holocausto na história de Israel, o período patriarcal. O sacrifício dos patriarcas Noé e Abraão. Já havia este sacrifício, já havia, mas porém, veja uma coisa, não havia mandamento, não havia ritual ao qual Deus tinha mandado nem Noé, nem Abraão sacrificar. Então eles sacrificaram o quê? Pela fé. Pela fé eles sacrificaram, pela fé eles adoraram a Deus através do seu sacrifício com o holocausto. Então nós vemos aquele episódio de Abraão quando levou seu filho Isaque, e aí já tinha um cordeiro preparado. Aquele cordeiro simboliza Cristo, porque o Isaque somos nós, que deveríamos ser sacrificado, mas ali estava o cordeiro, que é o Cristo que tira o pecado do mundo. Na parte 2, no período mosaico, após a saída dos filhos de Israel do Egito, o Senhor instruiu Moisés a sistematizar o culto divino. O que é sistematizar, meus irmãos? É organizar o culto divino. Organizar o culto divino. Ninguém mais poderia sacrificar aleatoriamente e nem por si mesmo, assim como Noé, os patriarcas fizeram. Agora era sistematizar, era organizar. Não era qualquer um que poderia levar o sacrifício. Agora poderia levar o sacrifício, mas quem sacrificaria era única e exclusivamente a tribo de Levi. Então agora a tribo de Levi estava com essa responsabilidade de sacrificar no altar do Senhor, com sacerdote, sumo sacerdote, levitas, que faziam este culto, que tinha por obrigação, no caso, estar na direção deste culto, onde todos poderiam participar, mas quem estava na direção do culto eram os levitas. Então o que Deus falou com Moisés? Para que Moisés sistematizasse, organizasse o tipo de sacrifício, o dia do sacrifício,
uma vez por ano, Yom Kippur, dia do perdão, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, as ofertas, os sacrifícios diários, os sacrifícios nas festas. Então tudo isso foi sistematizado, organizado. Para quê? Para que o homem pudesse ter a oportunidade de se achegar a Deus. Na parte 3, no período nacional, após a conquista de Israel, os holocaustos continuam a ser oferecidos ao Senhor por vários motivos. Josué celebrou uma importante vitória sobre os cananeus com ofertas queimadas e pacíficas. Gideão, aos comissionados pelo Senhor para libertar, adorou com igual oferenda. Então nós vemos que mesmo depois que o povo entrou na terra prometida, eles deveriam continuar o seu culto, continuar com o sacrifício, que depois só veio ter essa parada, no caso, esse término, né? Quando Jesus veio, que para nós faz mais sentido, e quando houve a diáspora, 70 depois de Cristo, os judeus foram expulsos de Israel, e aí, meus irmãos, ficaram sem templo, eles entendem que eles não têm mais culto. O culto deles foi interrompido há 2000 anos atrás, e por isso que alguns dizem já que há o templo, que está sendo construído um novo templo, que já é o altar, que já há todo um amparato, toda uma organização para que volte o culto judaico. Aqui, já na parte B, é bom, meus irmãos, os irmãos ressaltarem, quando os irmãos forem falarem na terça-feira, já fazer um resumo acerca daquilo que os irmãos ensinaram no sábado, na parte A. Na parte B, os irmãos fazem um resumo ali de pelo menos 5 minutos para relembrar os irmãos, para trazer à memória para os irmãos aquilo que já foi ensinado, aquilo que já foi falado, para poder ingressar na lição. Amém? Então, aqui no tópico 3, os irmãos podem trazer à memória dos irmãos o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica em classe, algumas coisas para relembrar os irmãos, como aqui a proposta da nossa lição. No tópico de número 3, Jesus Cristo, o holocausto perfeito. A fim de que o Filho de Deus se tornasse o nosso holocausto perfeito, 3 coisas foram-lhe necessárias: a encarnação, o sofrimento e, finalmente, a morte e ressurreição. Esses eram os quesitos que tinha, para que Jesus pudesse ser o holocausto perfeito. A encarnação, o sofrimento e, finalmente, a ressurreição. Jesus deveria o quê? Encarnação, não é reencarnação, irmãos. Não é reencarnação, é encarnação. Reencarnação é aquilo que é o ensinamento espírita kardecista, que diz que o homem vem reencarnando, vem vivendo, vai, morre, volta depois morre, volta e vai melhor. Não, mesmo, é encarnar. Jesus se encarnou como homem para que ele pudesse sofrer, aí houve o sofrimento, aí houve a humilhação, aí houve tudo aquilo que nós já conhecemos que Jesus passou, para que o homem pudesse ser salvo. Então não confunda encarnação com reencarnação. Reencarnação é ficar encarnando várias vezes. Reencarnação é encarnar várias vezes. Por isso que diz reencarnação. Encarnação é só uma vez. Jesus fez isso uma única vez. Ele encarnou num homem. Ele reencarnou, claro, como criança, como homem. Para quê? Para que pudesse vir a sofrer. Jesus veio para este mundo para sofrer, irmãos. Nada mais, nada menos para sofrer. Para sofrer por nós, pelos nossos pecados. E é bom ressaltar isso para a igreja. E aqui na parte 1, a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo foi o cumprimento cabal e perfeito da profecia de Davi. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos os abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então veja aqui que há uma oferta, de Deus, que é uma oferta de Jesus. Jesus, ele se ofertando a si mesmo em prol da nossa existência, em prol da nossa vida, em prol da nossa história, em prol da nossa salvação, para que nós venhamos ter paz com Deus. Então Jesus, ele nos dá essa oportunidade de termos paz com Deus. E aqui mais, ainda vai dizer, nossa condição. Jesus Cristo foi provado em todas as coisas. Jesus foi provado em todas as coisas. Jesus foi um cordeiro provado em todas as coisas. Mas ele era um cordeiro sem mancha, sem pecado. Jesus, ele é perfeito, é o sacrifício perfeito, e ele se entregou por nós. É bom, meus irmãos, os irmãos ressaltarem muito isso para a igreja. Jesus, ele se entregou por nós. Ele nos amou primeiro. Ele se entregou mesmo que nós não merecêssemos.
mesmo que nós não merecíamos que ele se entregasse, ele se entregou. Ele se entregou como um cordeiro mudo e calado, que foi torturado. Jesus ele foi muito torturado e se entregou para morrer na cruz do Calvário, que era a pior morte que havia naqueles dias. E abrindo um parênteses aqui, é bom os irmãos também passarem, para os professores passarem para os alunos, que a morte de cruz na época de Jesus e depois, né, de Jesus, na época que Jesus viveu, era a pior morte que existia. Não existia morte pior do que a cruz. E até, meus irmãos, depois que se popularizou essa morte de cruz, os romanos disseram que o romano não poderia morrer pela cruz, porque era um escárnio, era uma coisa terrível. E Jesus, ele morreu nu. Jesus morreu nu. É bom frisarmos, Jesus morreu nu, as suas vergonhas aparecendo, e para o judeu é uma vergonha extrema estar nu na frente da sua mãe e de qualquer outra pessoa. E Jesus ali ficou na frente de algumas pessoas, não eram muitas pessoas que subiram para ver a morte de Jesus, não foram muitas, mas pelo menos João estava ali, Maria e as Marias estavam ali, tanto a mãe de Jesus como a outra Maria estava ali assistindo. Então Jesus estava totalmente nu, totalmente despido, e ali, meus irmãos, era uma vergonha. Então veja a vergonha que Jesus passou, tudo aquilo que Jesus viveu, para que nós pudéssemos ser redimidos. Então perceba que Jesus nos amou primeiro, ele nos ama de uma forma que ele não precisa que nós o amemos para que ele nos ame. Ele nos ama, mesmo que a gente não ame, mesmo que as pessoas não amem Cristo, ele nos ama porque ele nos amou primeiro. Então é bom ressaltar isso para a igreja, que a morte de cruz era a pior morte que existia naqueles dias, porque era uma morte agoniante. Era uma coisa assim que o condenado ficava ali tentando respirar, e ficava naquela agonia por horas. Então, por isso que quebravam as pernas do condenado para ele não conseguir respirar, e além da tortura que ele já estava sofrendo, ele morria sem respirar. Jesus não precisou, nenhum osso de Jesus foi quebrado, porque Jesus, quando foram atestar, Jesus já estava morto. Amém? Parte 3, a morte e ressurreição de Cristo. O auge do sofrimento de Jesus Cristo, como o nosso perfeitíssimo holocausto, foi a sua morte no Calvário. Ele foi morto e sepultado. Então Jesus ele morre na cruz do Calvário, é sepultado. Outra coisa, naqueles dias, o morto na cruz não tinha direito ao sepultamento. Não tinha direito ao sepultamento. Jesus, ele foi um caso à parte, porque José de Arimateia e Nicodemos pediram o corpo de Jesus para Pilatos, e Pilatos cedeu o corpo de Jesus para eles, para que ele pudesse ser sepultado. E a história diz que não era comum o condenado ter a oportunidade ao sepultamento. Ele jogava o corpo em qualquer lugar, os cachorros comiam, os abutres, os urubus, qualquer outro animal ali, peçonhento que vivia ali, jogava o corpo em qualquer lugar. Não havia sepultamento na época para quem era condenado na cruz. Não havia. Segundo a história diz, não tinha a possibilidade de nenhum condenado ser sepultado. Alguns casos poderiam acontecer, mas não era uma regra, porque normalmente o sepultado, o crucificado, o condenado à crucificação, que morria na cruz, não tinha essa oportunidade. A família não poderia sepultar o seu parente, no caso ali, não poderia. Então Jesus foi uma exceção, foi uma das exceções que existiu. Amém? Então é importante os irmãos também frisarem essa questão aí, os professores frisarem que não havia. Então Jesus aqui foi um caso à parte, um dos casos à parte, porque também, segundo a arqueologia, já houve também um ou outro que tiveram essa mesma, mas era um caso muito, muito, muito extremamente raro, quase não há. Então Jesus aqui foi uma exceção. Amém? Um sepulcro novo, um sepulcro que aí tiveram todo o amparato mesmo do judeu, todo um ritual para que pudesse Jesus ser sepultado ali com perfumes, com uma roupa nova, com algo como Jesus mesmo, como vamos dizer assim, um morto judeu tinha, no caso, o que eles faziam com os mortos, os judeus faziam
com os seus mortos. Então ali Jesus, ele morreu, ele ressuscitou. Claro que muitos ainda divergem dessa questão da ressurreição. Outra coisa, meus irmãos, que nós temos que ver, e é bom os irmãos passarem para a igreja, é que muitos ainda divergem na questão de Jesus ter ressuscitado. Porque falam que mesmo a Bíblia diz que foram comprados, os soldados foram comprados, os soldados ficaram com medo, aquela coisa toda. Mas perceba, meus irmãos, uma das coisas que atestam que Jesus realmente ressuscitou é que a Bíblia valida o depoimento de uma mulher. A Bíblia valida um depoimento de uma mulher dizendo que viu Jesus ressuscitado. Viu Jesus ressuscitado. Outra coisa também é que todos os apóstolos, todos não, menos Judas que morreu, mas todos os apóstolos morreram, só João que não morreu martirizado, mas todos os apóstolos sofreram e testificaram que Jesus estava vivo. Todos testificaram que Jesus estava vivo. Irmãos, os irmãos sabem, como há testemunho de mais de uma pessoa, há sempre divergências de depoimento. Porém, o depoimento deles sempre foram unânime. Jesus ressuscitou. Então, esses pormenores é bom que os irmãos passem para a igreja. Amém? E a nossa conclusão, meus irmãos. Esta lição faz nos refletir sobre o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele morreu eficazmente por mim e por você. Por essa razão, temos de viver uma vida de santidade e pureza. Somente assim seremos vistos pelo Pai Celeste como fiéis testemunhas do Evangelho. Não podemos ignorar o sacrifício de Cristo. Se o fizermos, nos recairá o justo e esperado juízo de Deus. Então, todos aqueles que ignoram o sacrifício de Jesus vão morrer. Não tem como, meus irmãos, não tem como ser salvos. E uma das coisas que nós vemos que uma linha, uma religião que nega o sacrifício de Jesus, que nega a ressurreição de Jesus, como nós cremos, é os muçulmanos. Então, a partir daí, nós vemos que, segundo a Bíblia, pessoas que negam a ressurreição de Cristo não podem ser salvos. Então, uma das religiões que negam Jesus ressuscitado, que Jesus morreu, e é uma das religiões, a religião que mais cresce no mundo, que é o Islã, são os muçulmanos, eles negam o sacrifício de Jesus. Então, no nosso entendimento, quem nega o sacrifício de Jesus, quem nega a ressurreição de Jesus, quem nega que Jesus é o Cristo, não tem salvação. Amém? Que Deus abençoe meus queridos professores poderosamente, tenham uma excelente aula e que cada dia mais Deus o ilumine e te abençoe de uma maneira poderosa. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, Deus abençoe.